6. Um cego aprende a ver usando o Feldenkrais, o budismo e outros métodos neuroplásticos. O olho não ficava parado, movendo-se incessantemente. Andreas Laurentius, A Discourse of the Preservation of the Sight, 1599. Um magro, a voz branda, David Weber está sentado à minha frente no meu consultório. Cego desde os 43 anos, ele acabou se curando por meio da sua aplicação pessoal da compreensão do cérebro e da mente desenvolvida por Feldenkrais. Durante anos havia tomado remédios e fez muitas operações nos olhos, todas fracassadas na tentativa de restabelecer sua visão. Mas hoje não usa mais medicação oftalmológica e enxerga. Os estragos causados pela doença ainda são evidentes. O olho direito volta-se ligeiramente para fora e tem uma pupila maior, e a íris direita é de um marrom esverdeado mais escuro do que a esquerda. Embora seja capaz de ver, agora ele se move com cuidado, em movimentos quase especulativos, com a consciência espacial do corpo adotada pelos cegos. No momento em que nos conhecemos, em 2009, Weber tem 55 anos. Veio da ilha de Creta, onde reside numa pensão do século XV com vista para o mar Egeu. Nascido no Canadá, mudou-se para lá depois de perder o emprego por causa da cegueira. Já fizera progressos no tratamento antes de ir para Creta, mas ainda estava incapacitado. Precisava de uma vida menos corrida e estressante, e assim procurou viver num ritmo mais calmo, cercado de oliveiras, na expectativa de se sentir revigorado pelo sol e o ar do local. Lá, podia viver com simplicidade, contando com economias limitadas, sem o estresse da cegueira nos invernos canadenses, correndo risco de nevascas e eventuais quedas no gelo. Ao longo da conversa, constatamos que nossos caminhos quase se cruzaram anos atrás. Embora não nos tivéssemos encontrado, frequentamos o mesmo colégio. Na universidade, fomos influenciados pelo mesmo professor de filosofia, embora em anos diferentes. Na juventude, na década de 1960, Weber entrou para a Marinha, mas depois voltou-se para o estudo de Platão com nosso professor, que lhe ensinou a apreciar o pensamento dos gregos antigos. Enveredou em seguida por uma formação clássica na Theravada, uma das mais antigas escolas budistas que chegaram até nós, encarando-a como uma nova exploração da vida examinada, o preceito que inicialmente o havia traído para Platão e Sócrates. Estudou durante anos com dois professores que um dia viriam a desempenhar um papel no seu tratamento, Nangyal Rinpoche, que lhe ensinou meditação e textos antigos, e o venerável Utila Vunta, da Birmânia, com quem estudou e viajou, construindo pagodes. Sua jornada interior foi intensa. No seu auge, ele seguia a prática clássica de meditar 20 horas por dia, de dormir 4 horas por noite. Até que casou e teve um filho. Precisando sustentar a família, descobriu em si mesmo uma grande aptidão para o pensamento sistemático aplicado a computadores. No início da década de 1990, trabalhava na integração de redes de informática, cuidando da conta da TIT canadense, e fazia parte de uma equipe internacional que desenvolvia algumas das primeiras infraestruturas para a comercialização da internet. Certo dia, durante uma importante apresentação em 1996, aos 43 anos, alguém do seu grupo comentou: "Seus olhos estão vermelhos." Ele procurou um oftalmologista, que diagnosticou uveiite, doença autoimune na qual os anticorpos do corpo atacam os olhos, inflamando-os. A uveíte é a causa de 10% dos casos de cegueira nos Estados Unidos. A inflamação progrediu rapidamente, afetando a íris, o centro da retina e o cristalino. Ele estava ficando cego. A doença autoimune atacou em seguida a sua tireoide, que precisou ser retirada por cirurgia. Em virtude da sua reação imunológica, acumulou-se fluido por trás da retina, levando sua parte central, a mácula, responsável pela visão dos detalhes no centro do campo visual, a inchar. Ele perdeu a capacidade de ver detalhadamente. Não enxergava o mostrador do relógio, podendo apenas perceber, com a visão periférica, que havia algo com a aparência de um relógio no seu punho. Tinha uma vaga ideia de suas cores, mas não obtinha informações suficientes para construir uma imagem.
Durante 5 anos seus olhos foram tratados com injeções regulares de esteroides anti-inflamatórios, entre os olhos e suas órbitas. Ele também recebia esteroides orais para deprimir o sistema imunológico. Mas o tratamento não conseguia prosseguir adiante da doença, e o tecido inflamatório morto cobria seus olhos com uma cortina negra de corpos flutuantes que bloqueavam a visão. Sua melhora na vista era marginal, e a cirurgia resultou em 2 outros problemas oculares: aumento da pressão no interior dos olhos, levando-o a desenvolver glaucoma, que pode causar cegueira, e catarata severa, de tal maneira que ambos os cristalinos acabaram sendo removidos em 2 operações. Agora ele precisava usar óculos com lentes espessas no lugar das cristalinas, mas eles bloqueavam toda a visão periférica que ainda lhe restava. Com medo de se tornar dependente e vulnerável, muitas vezes ele optava por não usar os novos óculos, forçando-se a andar de metrô ou ir a feiras, para se sentir confortável em lugares lotados que mais o assustavam. Embora praticamente visse apenas um borrão, dizia, aprendi a me acostumar com a visão turva e a me sentir confortável nesse estado. Aprendi que a visão é muito mais que simplesmente ver detalhes e símbolos. É o meu ser inteiro que vê, e não apenas os olhos. Em 2 novas operações, chamadas vitrectomias, as órbitas foram abertas para abertura cirúrgica lateral nos globos oculares e remoção do gel no seu interior, o humor vítreo, contendo o acúmulo de tecido morto. A melhora foi apenas relativa. Depois de uma das cirurgias de catarata, uma infecção pós-operatória danificou boa parte do seu olho direito. Seu oftalmologista disse que estava praticamente morto, pois não havia mais pressão nele. Esse olho começou a encolher dentro da órbita. Anos depois, em 2002, Weber precisou fazer uma cirurgia de glaucoma no olho esquerdo, que ainda tinha alguma visão. Uma trabeculectomia, com a abertura de um buraco no olho esquerdo para drenar o fluido, foi mal sucedida. No total, ele fizera 5 cirurgias sem nenhuma melhora significativa da visão. Um dos olhos mal conseguia distinguir dedos bem perto do seu rosto, e no outro a pressão estava fora de controle. A dor física era insuportável, equivalente a ter constantemente nos olhos algo que o irritava toda vez que ele o movesse. Essa dor durou anos, não raro mantendo-o acamado. E havia também a dor emocional, conta-me ele. Esse período todo foi de puro pânico. Eu vivia num horrível estado de ansiedade, que se agravava sempre. Sua voz até então calma torna-se trêmula com a lembrança. Em casa, eu já não servia para nada, nem conseguia mais espremer pasta de dentes numa escova. Fazia anotações com Magic Markers, em letras de 3 centímetros de altura. No trabalho, estava perdendo a carreira. Estava no auge das expectativas para o próximo grande passo quando meu chefe disse que a conta começava a fugir do controle porque eu não enxergava a tela do computador. Fui afastado do cargo. Uma coisa era estar ficando cego, e outra, perder meu negócio, pois sabia que não haveria outra oportunidade como aquela, o início da expansão da internet. Era muito doloroso. Eu tinha de ser declarado deficiente para poder me concentrar no que estava acontecendo com meus olhos e meu sistema imunológico. Esperava-se que os esteroides protegessem seus olhos de maior deterioração, ele deveria continuar a tomá-los pelo resto da vida, mas eles faziam com que ficasse com o rosto inchado e o coração acelerado. Ele ganhou peso, tremia descontroladamente, sofria de alterações de humor, confusão e esquecimento. Sentia-se envenenado pelos remédios. E não conseguia deixar de se perguntar: os esteroides protegeriam seus olhos, ou a pressão e a inflamação que cresciam com eles acabariam lesando seus nervos ópticos? E foi o último que aconteceu. Agora ele tinha mais uma doença ocular, neuropatia óptica. O oftalmologista testou seus olhos e o declarou oficialmente cego. A visão normal 20/20 é definida como que uma pessoa de visão perfeita é capaz de ler a 6 metros, ou 20 pés, na medida americana, de uma tabela optométrica de Snellen. A cegueira oficial começa em 20/200. Weber estava em 20/800, o que significa que a 6 metros ele via na tabela apenas o que uma pessoa com visão normal vê a uma distância de 800 pés,
ou 243 metros, ou seja, nada. Conseguia detectar apenas a oscilação embaçada de dedos agitados à sua frente. Todos os médicos disseram que ele ficaria cego pelo resto da vida. Sua vida se tornou triste e cruel. Ele foi abandonado por todos, exceto pela família e alguns amigos muito próximos. Meus colegas de trabalho sumiram. Qualquer um que precisasse de algo de mim sumia porque eu não podia fazer mais nada. Seu casamento tinha acabado alguns anos antes do início dos problemas visuais, e agora, sem emprego, na casa dos 40, ele tinha de voltar a morar com os pais. À noite, sonhava que enxergava, e acordava de manhã lembrando a bênção que era ter uma visão perfeita. De dia, enquanto isso, na associação local de cegos, ele recebia uma bengala branca e estudava como distinguir moedas pelo tato. Sempre fora um grande leitor, e vivenciava a perda da possibilidade de ler como um inferno impensável. Mais frustrante ainda era o fato de não poder pesquisar sobre seus problemas, justamente por não ser capaz de ler. No período imediatamente anterior à cegueira completa, ele percorria ansioso os sebos de Toronto como um fantasma faminto, carregando uma enorme lupa e tentando encontrar livros com caracteres grandes e suficiente contraste na capa para distinguir as formas, uma letra de cada vez, e adivinhar o título. Eu comprava livros pelo título, só para levá-los para casa e deixá-los na estante, na esperança de um dia poder lê-los. E o que alimentava essa esperança? Pergunto a ele. Fé cega, responde Weber, e eu queria ver meu filho crescer. Vislumbres de esperança um dia, seu clínico geral, que acompanhava seu caso de perto e sabia que as coisas iam mal, entregou a Weber um prospecto sobre uma abordagem alternativa desenvolvida por um oftalmologista e cirurgião de olhos de Nova York. William Bates, que viveu entre 1860 e 1931, tratou muitos problemas oculares comuns com êxito e até curou certos tipos de cegueira, usando práticas que na verdade consistiam em exercícios neuroplásticos. Bates fez no campo da visão o que Feldenkrais fez no do movimento, mostrou que não se trata apenas de um processo sensorial passivo, mas que exige movimento, e que os hábitos de movimentar os olhos afetam a visão. Formado nas universidades de Columbia e de Cornell, Bates começou a carreira brilhantemente. Em 1894, contribuiu para o emprego medicinal pioneiro da adrenalina, o hormônio liberado na reação de luta ou fuga e em situações estressantes ou assustadoras. Sabia, portanto, melhor que os colegas até que ponto o estresse pode afetar o corpo, os músculos e seu tônus, assim como os olhos, nos quais a adrenalina dilata a pupila, afeta a circulação e aumenta a pressão interna. Bates mediu a visão de dezenas de milhares de pares de olhos e se deu conta de que a clareza visual, o grau de embaçamento com que as coisas aparecem, varia, especialmente quando as pessoas estão estressadas. Observou alguns pacientes que tiveram recuperação espontânea de problemas visuais e se perguntou se seria capaz de treinar as pessoas a melhorar a visão. Acabaria conhecido sobretudo por ajudá-las a enxergar melhor e se livrar dos óculos. De acordo com o senso comum, remontando ao cientista Hermann von Helmholtz, de 1821 a 1894, o olho é capaz de focalizar em distâncias diferentes porque o cristalino muda de forma. Helmholtz analisou esse postulado usando um novo equipamento chamado de retinoscópio. Especulou que essa mudança de forma provavelmente ocorria porque o pequeno músculo à beira do cristalino, o músculo ciliar, se contraía. O que Helmholtz propôs como uma probabilidade logo seria incorporado aos manuais como uma verdade universal e como sendo a única causa da mudança do cristalino, o que até hoje é ensinado. Bates, contudo, questionou a ideia de que a focalização dependa apenas da alteração do formato do cristalino. Uma minoria de pacientes que tiveram o cristalino retirado por causa de catarata, passando a usar óculos com lentes rígidas, como no caso de Weber, ainda eram capazes de ajustar o foco. Um fato curioso relatado com frequência na literatura, mas motivo de perplexidade para a teoria de que o cristalino precisa mudar de formato para vermos com clareza distâncias diferentes. Bates tentou reproduzir as experiências originais de Helmholtz, usando um retinoscópio em peixes, coelhos, gatos e cachorros. Por fim,
constatou que os problemas de focalização ocorriam não só por causa de mudança no formato do cristalino como também porque todo o globo ocular tinha sua forma alterada, alteração provocada pelos 6 músculos externos que cercam os olhos, até então considerados como movendo os olhos apenas para seguirmos objetos. Bates demonstrou que os músculos externos mudam o foco prolongando ou encurtando o globo ocular. Quando cortava esses músculos, os animais não eram mais capazes de mudar o foco. Uma descoberta de que os músculos externos podem alongar ou encurtar o olho foi crucial. Em 1864, o oftalmologista holandês Franciscus Cornelis Donders observou que as pessoas com miopia, que só viam com nitidez objetos mais próximos, tinham globos oculares mais longos. Quando os globos são muito longos, a imagem que passa pelo cristalino não chega à retina e se torna turva. Bates sustentava que a visão turva ocorria porque os músculos externos do míope muitas vezes estavam demasiadamente tonificados, o que afetava a forma do globo ocular. Os míopes muitas vezes têm os olhos tensos e ardidos, sensações que tendem a reprimir, mas que podem ser notadas quando fecham os olhos e prestam muita atenção à maneira como se sentem. Bates enfatizava que os movimentos oculares são essenciais para a nitidez da visão. O centro da retina, a mácula, que enxerga os detalhes minúsculos, move-se constantemente para rastrear uma única palavra ou até uma letra. Os olhos fazem 2 tipos de movimentos, chamados movimentos sacádicos. Algumas sacadas podem ser observadas pelos outros. Uma pessoa varrendo o ambiente com os olhos, à procura de um amigo, movimenta os olhos de maneiras que podemos observar. Mas outros movimentos oculares são pequenos demais para serem observados. O pai de Charles Darwin, Robert, descobriu que, mesmo quando parece parado, o olho se move involuntariamente. 4. Sabe-se hoje que micromovimentos sacádicos invisíveis ocorrem em velocidades muito rápidas para serem observados sem equipamentos especiais. Quando os micromovimentos sacádicos são inibidos, como por exemplo quando uma droga paralisa os músculos oculares, a pessoa não enxerga. 5. O movimento ocular, portanto, é essencial para a visão. De que maneira os micromovimentos sacádicos facilitam a visão? Segundo a teoria atualmente dominante da neurociência da visão, a retina e os neuroníons a ela associados registram a informação vividamente apenas por um breve período, depois do qual os sinais começam a esmaecer. 6. Quando olhamos apenas para um objeto parado, nossos olhos tiram vários instantâneos fotográficos dele. Eles se movem para uma posição e fazem uma pausa, para que a imagem projete sua luz nos receptores sensíveis à luz das retinas, que emitem uma versão recente da imagem. Em seguida, quando a imagem está para esmecer, um micromovimento sacádico move o olho de uma distância muito curta, para que receptores bem próximos sejam estimulados e emitam um segundo instantâneo da imagem. Mesmo quando acharmos que estamos olhando fixamente para um objeto, nossos olhos estão fazendo micromovimentos sacádicos, enviando múltiplas versões das imagens para atualizar o cérebro. Também vivenciamos esse esmaecimento com o tato. Quando vestimos roupas ou colocamos os óculos no rosto, sentimos seu toque na pele, mas com o passar do tempo a sensação diminui, a menos que nos movimentemos e sintamos uma nova impressão de contato. Para sentir a textura de um tecido, passamos os dedos sobre ele, fazemos uma pausa e voltamos a passá-los, procedendo a um escaneamento. Os olhos não são meros órgãos sensoriais passivos. O movimento é necessário para a visão normal. O olho não ficava parado, movendo-se incessantemente, escreveu Andreas Laurentius, em 1599. A visão requer um circuito sensório-motor íntegro e ativo, o que significa que o cérebro deve ser capaz de movimentar os olhos, perceber como esse movimento afeta a visão e então usar esse feedback para mover os olhos para uma nova posição. Muitas vezes a cegueira não é apenas um déficit sensorial passivo, pois a visão não é apenas uma atividade sensorial. A visão é uma atividade sensorial e motora, de modo que frequentemente a cegueira é em parte um problema de movimento. Como acreditava que a vista cansada e o tônus alto inibem a visão, Bates desenvolveu exercícios para relaxar os olhos, verificando que,
Ao utilizá-los, as prescrições para seus clientes diminuíam, muitos deles chegando inclusive a se livrar completamente dos óculos. E embora falasse sempre em termos oculares, ele sabia que qualquer abordagem que modifique o tônus muscular e a visão sempre envolve o cérebro. Bates desenvolveu teorias alternativas sobre o modo de desenvolvimento dos problemas oculares, como miopia, hipermetropia e estrabismo. Acreditava que muitas vezes são causados pela maneira como as pessoas costumam usar os olhos. Deu-se conta de que a cultura tem um enorme impacto em nossa visão. Em 1867, o oftalmologista alemão Hermann Koch observou, a partir de um estudo com 10.000 crianças, que a prescrição de óculos aumentava à medida que elas avançavam nos estudos escolares, liam mais e estudavam mais. A miopia é a anomalia visual mais comum. Em Israel, meninos judeus ultra-ortodoxos começam a estudar a Torá e o Talmud ainda muito pequenos, e quase todos acabam usando óculos. Nos países asiáticos, onde os óculos praticamente não existiam há 100 anos, a pressão acadêmica tem feito com que as crianças comecem a ler intensivamente em idade muito tenra, e o uso de óculos está aumentando. Cerca de 70% dos asiáticos são míopes hoje em dia. 7. Embora a maioria das correntes da medicina continuem explicando as causas da miopia como basicamente genéticas, as mudanças são rápidas demais para serem explicadas pela genética. Essas mudanças devem-se em grande medida a alterações neuroplásticas no cérebro, decorrentes das maneiras diferentes como as pessoas estão usando os olhos. Os óculos corrigem a visão dobrando a luz que chega ao olho, para que seja novamente focalizada na retina. Eles representam uma solução rápida, corrigem o embaçamento e as dores de cabeça, e são confiáveis. Mas não curam realmente o problema subjacente. O cansaço visual e a miopia continuam presentes e vão se agravando, motivo pelo qual as receitas da maioria das pessoas aumentam com o passar do tempo. O fato de a miopia não ser revertida, argumentava Bates, leva a problemas mais graves, pois a miopia severa é associada a um risco maior de descolamento da retina, glaucoma, degeneração macular e catarata, cada uma dessas doenças podendo levar à cegueira. 8. Para Bates, a eliminação da necessidade de óculos pelo alívio da miopia era uma forma de medicina preventiva, e não apenas cosmética. 2. Bates ganhou renome internacional, seus alunos consideravam-se educadores da melhora natural da visão. Seu trabalho teve forte impacto em Feldenkrais. Mas os oftalmologistas e optometristas, que vendem óculos, de Nova York sentiram-se ameaçados. Chamaram-no de impostor, trataram de marginalizá-lo e o forçaram a deixar seu cargo de professor na pós-graduação da Escola Médica de Nova York. Seu azar foi descobrir o emprego da experiência mental para treinar aspectos da visão numa época anterior à aceitação da neuroplasticidade pelas correntes centrais da medicina. Primeiras tentativas ao tomar conhecimento do trabalho de Bates pela primeira vez em 1997, David Weber começou a explorá-lo. Mas seus olhos estavam tão inflamados que ficou com a impressão de que eles apresentavam uma complicação grande demais para o método de Bates. Continuou pesquisando, contudo, e descobriu um israelense chamado Meir Schneider, que nascerá cego de pais surdos e conseguirá se recuperar usando o método de Bates. Schneider tinha um distúrbio genético que lhe causava catarata intensa e glaucoma. Como Weber, passará por 5 cirurgias mal-sucedidas, que encheram seus olhos de tecido de cicatrização, e foi declarado definitivamente cego. Aos 17 anos, sua visão era de 22.000. Um menino mais jovem que ele, cuja visão havia melhorado graças ao método de Bates, ensinou-lhe os exercícios. Embora em geral sejam praticados durante 1 hora por dia, Schneider, contrariando a recomendação médica, os praticava durante 13 horas. Depois de algum tempo, passou a notar um contraste cada vez maior entre a luz e o escuro. A luz tornava-se mais brilhante, a escuridão, mais densa. Em seguida, começaram a surgir formas vagas. Passados 6 meses, ele era capaz de ver objetos e ler letras grandes com uma lente muito forte de 20 dioptrias. Dentro de 1 ano e meio, estava lendo sem óculos. Hoje, Schneider ensina a autocura na Califórnia e tem uma carteira de habilitação de motorista sem restrições, que me mostrou.
Sua visão é atualmente de 20/60, passou de 1% da visão normal para 70%. Weber deu-se conta de que ali estava alguém que tivera problemas tão graves quanto os seus e ainda assim se beneficiara com o método de Bates. A história de Schneider serviu-lhe de inspiração, mas ele se sentia demasiado doente para viajar até a Califórnia, muito deprimido, passando de crise em crise, sempre preocupado com as constantes consultas médicas e envenenado com prednisona, sua medicação à base de esteroide. Apesar do interesse pelo pensamento oriental, Weber tinha depositado todas as esperanças nos seus médicos ocidentais, dos quais se sentia dependente. Só quando seu oftalmologista deixou bem claro que pouco mais tinha a lhe oferecer é que Weber se recordou, relembrando os anos em que fazia yoga e meditação budista, das histórias de Utila Vunta sobre práticas de yoga para curar os olhos, e de uma tradição de cura visual originada em velhos mosteiros budistas. Weber visitou seu professor de meditação, Nangyal Rinpoche, em sua residência em Kinmon, Ontário, e este, vendo seus olhos inchados e inflamados, disse: "Vou passar a você os 4 exercícios usados nos mosteiros antigos pelos monges para curar os olhos. Eles vão ajudá-lo." Era a primavera de 1999. Depois de todas as intervenções de alta tecnologia pelas quais tinha passado, as instruções eram tão simples e aparentemente tão primitivas que pareciam infantis, se não ridículas. As 4 técnicas, que faziam parte da tradição oral, eram as seguintes. Primeiro, Nangyal Rinpoche disse-lhe que meditasse na cor azul-preto durante algumas horas por dia. É a cor do céu da meia-noite, a única capaz de relaxar completamente os músculos dos olhos, o que é o mais importante. No passado, esse método curava até olhos estilhaçados. Tente deitar-se de costas com os pés apoiados no chão, joelhos apontados para o teto, as mãos repousando tranquilamente na barriga. Essa postura reduziria a tensão na região lombar e no pescoço, permitindo também uma respiração mais relaxada. Ao fazer essa meditação, Weber podia colocar as palmas das mãos nos olhos para descansá-los ainda mais. Mas a ênfase nessa meditação com visualização era chegar a um estado mental tranquilo, com sensação de amplitude, disse Weber. Em seguida, Nangyal Rinpoche disse-lhe que movesse os olhos para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e também em círculos, e depois em diagonais. Em terceiro lugar, disse que precisava piscar com frequência. E por último, explicou, banhe seus olhos no sol. Sente-se num ângulo de 45 graus em relação ao sol, pela manhã ou no fim da tarde, quando o sol está mais baixo no céu, de olhos fechados, deixando que o calor e a luz penetrem por todos os tecidos oculares, como se estivesse tomando um banho quente nos olhos, de 10 a 20 minutos por dia. Era isto. Ele não recebeu nenhuma explicação sobre como esse tratamento poderia ajudar em sua cegueira, exceto que o profundo relaxamento dos olhos era essencial. Essas técnicas eram incrivelmente semelhantes a algumas das usadas por Bates em casos menos graves. Por exemplo, Bates também dava ênfase à necessidade de cobrir os olhos com as palmas das mãos para relaxá-los, piscando e passando longos períodos olhando para o sol de olhos fechados. Weber disse-me mais tarde que ouviu um praticante do método de Bates comentar que seu criador aprenderá o uso das palmas das mãos em antigas tradições orientais. Weber não sabia muito bem o que fazer com essas sugestões nada tecnológicas. Sentia-se desesperadamente tenso por causa da dor constante, e o globo ocular esquerdo, muito ardido, parecia que ia explodir com a pressão. Apesar de os exercícios serem tão simples, ele não conseguia realizá-los. Quando começou a fazer o principal deles, a meditação azul-preto, constatou, para sua grande decepção, que o deixava ainda mais ansioso, não conseguia fazê-lo nem por alguns poucos momentos. Meus nervos ópticos lesados emitiam um constante fluxo de ruído visual, na forma de flashes de luz branca e cinzenta no centro do meu campo visual. Enquanto ouvia sua história, eu pensava que essas perturbadoras sensações luminosas provavelmente eram indícios de um sistema nervoso desregulado e ruidoso, o que pode ocorrer quando houve lesão sensorial. Os nervos ópticos são a extensão mais avançada do tecido cerebral dentro do corpo,
e as lesões que tivessem sofrido provavelmente teriam interferido com todo o seu circuito visual. O simples gesto de repousar as palmas o deixava agitado. Nenhum dos exercícios budistas, que tinham todos algum componente meditativo, era capaz de acalmá-lo ou de relaxar seus olhos ainda que por alguns momentos, muito menos horas por dia. Juntando tudo o praticante do método Feldenkrais, Marion Harris convidou Weber para uma aula de ATM, na esperança de que o ajudasse a relaxar, embora não o estimulasse a esperar nenhuma melhora dos olhos. Por coincidência, ele crescerá a poucas ruas de distância de Harris. Em 1999, começou a frequentar suas aulas semanais de ATM. Senti que uma coisa que eu podia fazer era rolar no chão, e realmente gostava disso. Com o passar do tempo, ele percebeu que as aulas de ATM estavam diminuindo sua ansiedade e atenção de modo geral. Um ano depois, decidiu começar a estudar para se tornar um praticante do método Feldenkrais, profissão que exerceria sem uso dos olhos, pois as aulas eram conduzidas falando com os clientes e movendo suavemente seus membros. Ao se tornar cego, ele havia desenvolvido maior sensibilidade no tato, uma adaptação neuroplástica bastante comum. No processo de treinamento, Weber descobriu que Feldenkrais deixará um legado de mais de 1000 exercícios de ATM das suas aulas semanais em Tel Aviv, entre eles uma aula de 1 hora de duração para os olhos, chamada Cobrir os Olhos. Conseguiu então uma fita gravada para ouvir essa aula. Ela não era apresentada como um tratamento da cegueira, mas como uma série de exercícios suscetíveis de melhorar a visão de pessoas capazes de enxergar. Como costuma acontecer num curso de ATM, o aluno era instruído a deitar no chão para eliminar a força da gravidade, exatamente como dissera Nangyal Rinpoche. Weber deitou no chão e ficou ouvindo. Imediatamente deu-se conta de que o exercício era uma exploração e modificação por Feldenkrais da técnica de Bates, revelando-se também incrivelmente próxima dos exercícios budistas. Entendi que eu tinha ali as ferramentas para conseguir um relaxamento total do sistema nervoso, para relaxar os olhos completamente e curar meus sistemas nervoso e imunológico. À medida que a aula progredia, eu percebi os globos oculares nas órbitas, seu peso e formato, sendo órbita a expressão médica para designar a concavidade óssea onde os olhos repousam. Senti a parte posterior das órbitas e o esforço dos músculos extraoculares à medida que eles se movimentavam, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo e ao redor. O processo liberava espontaneamente o tônus inconsciente sustentado nos meus olhos. Repousando, meus olhos davam a sensação de estarem flutuando, como flores num lago morno. Em apenas 1 hora, os movimentos dos meus olhos haviam se tornado suaves, com a sensação de lubrificação, assim como os movimentos do pescoço e das costas. A mente estava tranquila, espaçosa e alerta. Eu me sentia feliz, tinha encontrado a chave. Sabia que a cura era certa. Durante a aula, Weber devia percorrer mentalmente todo o corpo, parte por parte, e notar qualquer tensão ou rigidez, esforçando-se para tornar a respiração suave e tranquila. Embora a aula se concentrasse nos olhos, essa varredura do corpo todo era necessária porque qualquer movimento afeta o corpo inteiro. A voz gravada o estimulava a executar todas as orientações sem esforço nem tensão. Em seguida, ele devia começar a cobrir os olhos com as palmas das mãos, de modo que os dedos repousassem na testa e as palmas ficassem sobre os olhos, mas sem realmente tocá-los. Esse procedimento é crucial, como enfatizava Bates, porque a maioria das pessoas com problemas de visão sofre de vista cansada decorrente do esforço do sistema visual para receber informações. As palmas das mãos bloqueiam muito mais luz do que simplesmente o abaixamento das pálpebras, permitindo que o nervo óptico e os circuitos visuais do cérebro repousem de fato. Cobrir os olhos com as palmas diminui lentamente tanto o movimento dos olhos quanto o tono geral. A orientação seguinte parecia ter sido concebida com Weber em mente. Note que, embora esteja cobrindo os olhos com as mãos, você continua vendo todo tipo de formas e cores diferentes, como num caleidoscópio. Isto acontece porque, quando seu nervo óptico está excitado, ele fica incapaz de registrar informações, a não ser cores e formas. O que evidencia que todo o seu sistema não está em repouso.
Procure ver lentamente se, na parte posterior dos seus olhos, consegue encontrar um ponto mais escuro ou mais negro que aqueles que o circundam. Se olhar, verá lentamente pontos negros. Olhe para esses pontos negros e pense que são grandes e que cobrem toda essa parte posterior do globo ocular. Na minha interpretação, o nervo óptico estimulado e o sistema agitado descritos por Feldenkrais eram indicadores de um cérebro ruidoso e mal modulado que precisava ser aquietado, para restabelecer o equilíbrio entre excitação e inibição neurais. Em seguida, Weber devia repousar. Depois de uma longa pausa, a voz disse: "Descubra os olhos, retirando as mãos, e permaneça com eles fechados. Preste atenção e movimente lentamente apenas os olhos, isto é, não a cabeça, apenas para a direita. Não movimente a cabeça. Olhe completamente para a direita, como se quisesse ver sua orelha direita. Faça esse movimento gradual e lentamente, como se os seus olhos estivessem pesados. Você olhará primeiro para frente e em seguida voltará ambos os olhos para a direita, até ser capaz de ver mentalmente a orelha direita. Em seguida, volte lentamente os olhos para frente. Movimentar os olhos para a direita sem mover a cabeça era uma típica manobra de Feldenkrais. Em geral, quando a pessoa olha para a direita, volta também a cabeça e a coluna, como se estivessem presas uma à outra. Feldenkrais estava pedindo ao aluno que diferenciasse o movimento ocular do movimento da cabeça e do pescoço, para conscientizá-lo de que era capaz de mover os olhos independentemente, com pouco esforço. Weber devia voltar a repousar. A voz então perguntou: "Onde é para frente?" A maioria das pessoas acha que isso não é claro. A pessoa pode mover os olhos um pouco para a direita ou para a esquerda e ainda assim achar que os olhos estão voltados para a frente. Isso é uma das coisas que perturbam a visão nítida. Procure esclarecer nas suas sensações a localização de para frente. Aqui, Feldenkrais vinha trabalhando numa dificuldade constatada por Bates em todas as pessoas com problemas visuais. Ele a denominou fixação central imprópria. Só conseguimos ver detalhes muito pequenos com a parte central da mácula, que tem 6 milímetros e fica perto do centro da retina. Mas a retina não é como uma câmera cinematográfica. Todo filme usado numa câmera é igualmente sensível aos detalhes, o mesmo não acontece nos olhos. Somente a mácula, densamente preenchida com células chamadas cones, pode detectar detalhes muito pequenos. Ela precisa, portanto, ser direcionada com grande precisão. Mas Bates descobriu que, em decorrência dos hábitos da vida moderna, o direcionamento tornou-se impreciso, de tal maneira que a imagem cai em células fora da mácula, chamadas bastonetes, que não detectam detalhes, contribuindo para a visão turva. A evolução dos seres humanos ocorreu de maneira a permitir-lhes usar os olhos a distâncias muito diferentes, como caçadores, para espiar animais de muito longe, como coletores, para colher pequenas sementes. Hoje, cada vez mais, as pessoas passam a maior parte do dia diante de computadores e celulares, lendo às pressas, olhando apenas para distâncias curtas à sua frente. Lendo rápido, absorvem a maior parte de uma linha de texto de um só gole, de tal forma que não podem ver todas as palavras claramente. Repetida milhares de vezes, essa maneira de usar os olhos passa a ser programada no cérebro, mau uso da fixação central e negligência da visão periférica e distante. Bates constatou que, quando pedia que alguém com problema de fixação central, não sabendo como direcionar a mácula, lesse uma tabela optométrica, o resultado era bem estranho. A pessoa podia achar que a letra para a qual olhava estava embaçada, mas a letra ao lado, nem tanto. Seu direcionamento ocular, portanto, estava desativado. Nos termos de Feldenkrais, essa pessoa não sabia onde era para frente. Aprendendo a direcionar a parte do olho mais sensível aos detalhes precisamente para o objeto da atenção, a pessoa teria uma melhora rápida na precisão da visão. A voz na fita gravada prosseguia: "Preste atenção para que seu movimento tenha um ritmo regular e uma tranquilidade. Certifique-se de que seus olhos não estão pulando grandes distâncias. Isto não é fácil. Cada olho está acostumado a ver de ângulos específicos. Ele vê com clareza e nitidez no ponto onde para,
e com menos clareza em outros lugares. São esses os lugares por onde seus olhos saltam ou pulam. Se você habituar seus olhos a se movimentar gradualmente, não haverá ângulos onde eles não olhem. Sua visão então poderá melhorar. De maneira geral, seu olho nunca está completamente parado, sempre fazendo pequenos movimentos para ver. Feldenkrais estava descrevendo movimentos de sacadas e microsacadas. O olho precisa mover-se para ver, mas para que a mácula não salte os detalhes, ocasionando a visão turva, ela precisa mover-se sempre suavemente, o que não é possível quando o tônus é elevado. As orientações seguintes enfatizavam movimentos mais inusitados dos olhos, praticados primeiro lentamente, e depois com rapidez. Baixando o tônus, Weber era instruído a percorrer mentalmente o corpo em busca de alterações, para ver se o seu sistema nervoso tinha relaxado. Em caso positivo, isto se refletiria na sua capacidade de ver o negro. Cubra os olhos com as mãos de novo e descubra se enxerga manchas negras maiores. Talvez veja um ponto que é mais negro que o ambiente circundante. Pense que toda a região posterior lentamente se torna mais negra. Pense que o interior das suas pálpebras é como veludo negro molhado. É o tipo de negro que todo o seu nervo óptico vê quando está calmo, sem fazer qualquer movimento nem receber novos impulsos. É o negro mais escuro que o olho humano é capaz de ver. Weber lembra que a voz gravada passava a descrever outras variações de movimentos e visualizações, mas a estrutura básica da aula propunha algumas das principais etapas de cura neuroplástica que tenho constatado serem necessárias para arquitetar um cérebro ruidoso. Primeiro, a aplicação das palmas das mãos, ao acionar o sistema nervoso parasimpático, permite que o sistema nervoso se aquiete, relaxe e repouse. Essa etapa do neurorelaxamento faz com que o sistema nervoso repouse e junte energia que será necessária para aprender e diferenciar. Em segundo lugar, a neuromodulação ocorre à medida que o desequilíbrio entre excitação e inibição vai sendo ajustado. Weber percebeu sinais de excitação excessiva pela primeira vez ao notar flashes de cores brilhantes. Em seguida, com aquela conscientização, notou também áreas mais escuras, que estavam associadas às partes inibidas do sistema visual. Ao usar a mente para imaginar a expansão das áreas negras, ele agia de maneira proativa para modular seu sistema nervoso, restabelecendo o equilíbrio entre excitação e inibição no seu sistema visual. Em terceiro lugar, uma vez alcançado um estado modulado, uma série de diferenciações cada vez mais sutis pode ser feita. As diferenciações não podem ser tão difíceis a ponto de a pessoa acabar deixando o estado de quietude. Devem ser feitas com facilidade. Mas precisam ser suficientemente exigentes para estarem além daquilo de que o cérebro era capaz até então. Uma das maneiras de alcançar essas diferenciações era fazer movimentos oculares muito lentos e suaves, ensinando os olhos a não saltar mais que o necessário no campo visual. Por fim, uma vez aprendida a diferenciação, o efeito dessas novas alterações em todo o sistema nervoso é observado, apreciado e desfrutado. Isto é essencial, pois gera consciência de que a mudança é possível e prazerosa, o que estimula o cérebro a consolidar as redes e atividades neurais que levam à mudança. Quando Weber acabou de fazer os movimentos oculares inabituais com consciência sensorial, notou algo agradável e inesperado. Agora conseguia sentir os globos oculares nas órbitas. A aula serviu para trazer os olhos de volta à minha autoimagem, experimentando a sensação direta das partes do meu corpo. O que se aplicava particularmente ao olho direito morto. Durante o período de cegueira, o olho havia desaparecido da sua imagem corporal. A imagem corporal tem ao mesmo tempo um componente mental, nossa consciência sensorial subjetiva do corpo, e um componente cerebral, nos neuroníos sensoriais dos nossos mapas cerebrais. Weber não tinha mais a noção de onde o olho se encontrava na sua cabeça. Como o nosso cérebro se atrofia com falta de uso, quando uma função sensorial é perturbada, a parte do corpo a ela associada deixa de enviar suas sensações normais para o cérebro. Como vimos, Feldenkrais achava que, quando uma parte do corpo não é usada, a mente deixa de representá-la ou altera sua representação, encolhendo-a no mapa cerebral. Nesta brilhante observação,
ele antecipou o trabalho do neuroplástico Michael Merzenich, que mostrou, usando mapeamento cerebral por microelétrodos, que quando um animal não usa uma parte do corpo, o mapa cerebral relativo a essa parte encolhe ou é realocado para representar outras partes. 9. Surge então a pergunta: por que os exercícios budistas ou debates, que levavam em conta os princípios fundamentais, não funcionaram para Weber sem as modificações introduzidas por Feldenkrais? Weber respondeu: eu não sentia que tivesse a capacidade ou a energia para meditar sem me distrair. Naquele momento de grande fraqueza, precisava de algo mais eficaz para reorganizar o sistema neuromuscular. Como sentia muita dor, apresentando um quadro de intensa inflamação e cicatrizes cirúrgicas nos olhos, ele tinha desenvolvido, no seu próprio dizer, todos os tipos de reflexos oculares que mantinham o tônus elevado. No caso do método de Feldenkrais, o emprego de movimentos diferenciados e incomuns, o ritmo lento e os períodos de repouso impediam que Weber reagisse com seus reflexos habituais e compulsivos. A aula de Feldenkrais aparentemente desarmava minhas defesas. As constantes e surpreendentes mudanças do foco de atenção ao longo da aula e a busca explícita da observação de diferenças me mantinham interessado, alerta e envolvido no processo. Eu estava pronto para a mudança. A introdução do movimento pelo método Feldenkrais abriu o caminho para que Weber fizesse uso de suas habilidades na meditação. Como a visualização do azul-negro relaxa o sistema, como a visualização do azul-negro pode relaxar os olhos e o tônus do sistema visual e por que motivos a visualização pode ser geralmente tão eficaz foram revelados em muitos estudos recentes. O escaneamento cerebral mostra que, geralmente, muitos dos mesmos neurônios que disparam quando percebemos algo no mundo externo também disparam quando nos lembramos pela primeira vez desse objeto ou experiência. No cérebro, imaginar um ato e executá-lo não são coisas tão diferentes quanto pode parecer. Como vimos detalhadamente em O Cérebro que se Transforma, no capítulo intitulado Imaginação, quando as pessoas fecham os olhos e visualizam um objeto simples, como a letra, o córtex visual primário se ilumina nos escaneamentos cerebrais. 10 Exatamente como faria se as pessoas de fato estivessem olhando para a letra, e isto também acontece com imagens complexas. 3 Como a visualização, que consiste no uso da imaginação e da memória, ativa os mesmos neurônios que são ativados quando temos as experiências reais. A visualização de experiências ou memórias negativas desencadeia todas as reações emocionais negativas que tivemos na experiência original, programando-as ainda mais profundamente em nossos cérebros. Mas o lado vantajoso é que recordar, visualizar ou imaginar experiências agradáveis ativa muitos dos mesmos circuitos sensoriais, motores, emocionais e cognitivos que foram disparados durante a real experiência agradável. Por isso é que os hipnotizadores conseguem que uma pessoa muito ansiosa visualize uma cena agradável e rapidamente seja levada a um estado de total relaxamento, e por isso também é que a visualização à sua performance atlética ou musical pode melhorar o desempenho. Como mostrei no capítulo 8 de O Cérebro que se Transforma, quando alguém faz uma prática mental, simplesmente imaginando que está fazendo escalas no instrumento, melhora quase tanto quanto ao tocar fisicamente o instrumento. O escaneamento cerebral também mostra que os que fazem práticas mentais desenvolvem alterações nas mesmas áreas cerebrais que aqueles que fazem práticas físicas, praticamente no mesmo grau. O que Feldenkrais e Bates faziam com a visualização do azul-negro de olhos fechados era deixar o sistema visual no mesmo estado em que se encontra quando não sofre impacto luminoso nenhum, permitindo que repouse e recupere sua energia. Mas o simples ato de fechar os olhos ou dormir não deixa no mesmo estado. Não, pois aos olhos fechados ainda chega alguma luz, e, mais importante ainda, o ato de imaginar cenas ou sonhar de olhos fechados aciona o sistema visual. Desse modo, a posição das palmas das mãos sobre olhos fechados aparentemente os relaxa mais que o fato de dormir. Por essa razão é que a posição das palmas e as técnicas meditativas de visualização do puro azul-negro foram essenciais para a cura do sistema visual e dos olhos de Weber. Restabelecimento da visão, a conexão mãos-olhos sua visão começou a voltar. À medida que fazia progressos lentos mas constantes, executando diariamente todos os exercícios, ele foi abandonando gradualmente o uso de esteroides.
E adotou inovações próprias, aprendendo a estimular os olhos mediante leve compressão, usando apenas os músculos externos do olho, para estimular a drenagem de células mortas e diminuir a pressão ocular interna. Numa consulta com seu oftalmologista, em julho de 2009, Weber apresentava visão de 20/40 no olho esquerdo, com óculos, dos quais precisava apenas porque seus cristalinos haviam sido removidos por cirurgia. Até seu olho direito, que chegará a 20/800, havia melhorado, alcançando 20/200. Ele começou a experimentar outros exercícios Feldenkrais e desenvolveu um novo conceito Feldenkrais para levar sua visão a um novo patamar. Pouco antes de morrer, Feldenkrais ficou fascinado com a ligação mãos-olhos. Vale lembrar, como mencionado no capítulo anterior, que ele desenvolveu um exercício no qual o aluno inclinava a cabeça com o menor esforço ou movimento possível, ao mesmo tempo estando consciente do efeito desse movimento no lado esquerdo do corpo, e que isto logo diminuía o tônus do pescoço, o que então se generalizava para uma redução do tônus de todo o lado esquerdo do corpo. A realização consciente de um padrão tão restrito de movimento, ativando apenas numa parte do sistema nervoso, pode rapidamente relaxar o corpo inteiro e diminuir a ansiedade, inibindo os disparos excessivos do córtex motor. Feldenkrais começou a explorar o que acontecia quando uma pessoa simplesmente abria e fechava a mão, bem pouquinho. Pediu a uma aluna que imaginasse a suavização da palma da mão, em seguida abrindo e fechando os dedos, muito gradualmente, cerca de meio centímetro de polegada, ou menos, se os dedos estivessem rígidos, observando ao mesmo tempo os efeitos no restante do corpo. Esse movimento pode ser feito quase sem esforço nenhum, pois quando inspiramos, os dedos e a mão tendem a abrir o mínimo possível, para em seguida se contrair ao expirarmos. Ele dava a essa aula o nome de a mão de sino, para enfatizar que a mão tem uma forma semelhante à de um sino. O abrir e fechar da mão e dos dedos era tão limitado que era como se fossem movimentos vibratórios de um sino. O simples fato de nos conscientizarmos do movimento ou de qualquer tônus da mão permite diminuir não só o tônus da mão, como logo também em boa parte da metade do mesmo lado do corpo e finalmente de todo o corpo. Por ser muito usada, a mão tem uma representação intensa no córtex motor. O mapa cerebral relativo à mão está muito próximo do mapa do rosto e dos olhos, talvez porque quando as crianças veem algo, simultaneamente estendem as mãos para alcançar, e os neuroníons que disparam juntos são programados juntos. Os caminhos neurológicos que ligam as mãos aos olhos, disse Weber, são como uma autoestrada no cérebro. Eu especulei que, usando essa ligação, podia disseminar o aprendizado e a inibição do tônus dos neuroníons que representavam minhas mãos diretamente para os neuroníons do córtex motor, responsáveis por controlar o tônus e os movimentos maiores dos olhos. Weber começou então a abrir e fechar as mãos regularmente. Uma vez reduzido seu tônus, ele as levava aos olhos para espalmá-las. As tensões musculares e os movimentos rápidos e abruptos dos olhos contrastavam fortemente com o estado relaxado das mãos. E, então, simplesmente observando essa diferença, fazendo essa diferenciação sensorial, seu cérebro começava a afrouxar gradualmente o tônus dos olhos. Era como se, na presença de mãos tão relaxadas, os olhos se sentissem seguros, disse ele. Quase como se a tensão dos olhos simplesmente se dissolvesse no vazio das mãos. Esse relaxamento ocorre espontaneamente, sem esforço. Na verdade, tentar afrouxar o tônus com esforço com frequência é contraproducente. Um sistema nervoso excessivamente tenso, quando alimentado com a informação correta, o lembrete de como as sensações de relaxamento e de tensão são diferentes, muitas vezes permite que as partes tensas se equiparem às partes relaxadas. A simples conscientização é um agente de mudança, como quando uma pessoa se torna consciente de que está retendo a respiração quando tensa, automaticamente a libera. Weber descobriu que, usando a mão de sino, podia desligar rapidamente seu sistema simpático de luta ou fuga, o que me deixava num estado parasimpático de aprendizado muito receptivo, que inibia uma quantidade significativa de ruído no meu córtex sensorial e motor, e em seguida espalhava-se até os olhos e o resto do meu sistema.
Deu-se conta de que podia usar o exercício da mão de sino para permitir que a parte de si mesmo da qual estava mais consciente, a mão, ensinasse a sua parte mais inconsciente, os olhos, como se movimentar para afrouxar o tônus e melhorar. Ao normalizar o tônus dos olhos, a circulação sanguínea dirigida para eles aumentou, assim como a amplitude e a suavidade dos seus movimentos oculares, permitindo-lhe levar mais informação ao córtex visual. Ele fazia os exercícios da mão de sino durante 1 ou 2 horas por dia. Depois de 6 semanas desse regime, voltou ao oftalmologista, e sua visão estava em 20/20 no olho esquerdo, com um óculos. Perguntou então ao médico, que estava tão feliz quanto ele, qual seria a causa da mudança. O médico fez uma pausa e respondeu: deve ser cognitivo, querendo referir-se a uma alteração no cérebro. Hoje em dia, ele só usa óculos para algumas atividades. Creta parecia o lugar ideal para que Weber consolidasse seus ganhos. Ele viverá lá na juventude, plantar oliveiras que agora estavam maduras e conhecia seu peixe fresco e seu ritmo restaurador. Mudou-se para lá de novo em 2006 e se sentiu energizado pelos elementos, o mar, o ar e as caminhadas pela montanha passando por antigas aldeias de pedra nas 4 estações. Achava, nos termos do método Feldenkrais, que afastar-se de sua rotina de Toronto, com seus gatilhos ocultos para seus hábitos, poderia permitir a seu sistema nervoso reorganizar-se. Sob esse aspecto, sua retirada para Creta lembrava as recomendações sobre a rotina feitas por médicos de épocas anteriores, que sabiam que às vezes a maior chance de encontrar a recuperação estava numa alteração radical do ambiente, propiciando meses de repouso profundo e regular para fortalecer a própria constituição. Inicialmente, Weber sofreu muito com solidão, até que encontrou uma comunidade. Notou, como só alguém que tinha sido cego poderia notar, que agora dependia menos da visão. Seu cérebro se reorganizara no período da cegueira. À medida que contava cada vez menos com os olhos para organizar meu mundo, minha mente tornou-se cada vez mais clara e serena. Ele esperava que a vida no Mediterrâneo acalmasse mais seu sistema nervoso, o que por sua vez poderia impedir que sua doença autoimune atingisse mais órgãos. Embora os sistemas nervoso e imunológico sejam rigorosamente distinguidos nos manuais, isso não acontece no nosso corpo, como deixa claro a nova ciência da neuroimunologia. O estresse pode desencadear reações imunológicas. Ele tinha esperança de que o apaziguamento do seu sistema neuroimunológico contribuísse para melhorar ainda mais sua visão e prevenir recaídas. Eventualmente, voltava a Toronto para se consultar com seu médico. Numa dessas visitas ao oftalmologista, sentou-se na sala de espera com tantas pessoas que estavam ficando cegas ou tinham sérios problemas de visão que pensou nas muitas outras salas de espera como aquela mundo afora, cheias de pessoas incapazes de fazer algo a respeito. Decidi que, se conseguisse sair daquela situação, queria ajudar os outros. A essa altura, achava que de fato dispunha de algumas ferramentas para honrar a promessa. Numa conferência Feldenkrais, conheceu um dos primeiros alunos de Feldenkrais, Carl Ginzburg, que vivia na Alemanha. Ao tomar conhecimento da história de Weber, Ginzburg quis conversar com ele e o convidou a participar da apresentação de suas oficinas em Mogúncia, na Baviera, e em Viena. Ginzburg tinha lesionado a córnea anos antes, o que lhe causava muita dor. Fora curado com uma aula de uma das assistentes mais próximas de Feldenkrais, Gabi Aaron. Até então, Weber tinha tirado proveito com a prática da ATM. Agora Ginzburg dava-lhe aulas de integração funcional. Como, durante anos, Weber caminhara e se movimentara sem visão, ele precisava agora reorganizar o corpo para integrar a visão recuperada. Numa aula de integração funcional, a maioria das pessoas quase entra numa espécie de transe, sem vocabulário para descrever todos os movimentos sutis. Mas Weber conseguia lembrar-se deles minuciosamente. Passou por uma total reorganização da maneira como mantinha o corpo, assim como por uma reorganização emocional, de um tipo que raramente é encontrado, exceto numa psicoterapia ou psicanálise profundamente eficaz.
Nas primeiras das 7 sessões com Ginsburg, Weber explorou a diferença entre cada lado do corpo, descobrindo que tinha certa instabilidade quando ficava de pé na perna direita, e que tinha um mão muscular concentrado na panturrilha direita. 11 Com a eliminação progressiva das camadas de tônus mais óbvias na panturrilha, ele passou a sentir melhor as camadas mais profundas de tônus que ainda não havia reconhecido atrás dos olhos, no pescoço, nas costas, na pelvis e até as pernas. O tônus parecia compacto. De dentro, minha respiração fazia pressão contra algo que parecia uma parede ao longo da superfície das minhas costas. Com o prosseguimento do trabalho, percebi num vislumbre que essa parede era feita de ansiedade e medo concentrados. Ao mesmo tempo, senti também que era um fenômeno estrutural. Os músculos na região posterior dos meus olhos, no diafragma e na pelve se agarravam e eram moldados por essa densidade como raízes de uma árvore crescendo em um terreno rochoso. Embora o medo que eu sentia fosse muito real, a maravilha que foi vivenciá-lo dessa nova maneira dissolveu minha necessidade de sentir medo. Senti-me totalmente livre para respirar. Ao se levantar da mesa, ele percebeu que estava mais equilibrado. Ao caminhar, ficou evidente que essa parede, construída com medo, fora uma parte desconhecida de mim mesmo, ligada aos meus olhos, e vinha definindo minha postura havia anos. Agora, caminhando, o medo tornou-se mais transparente e começou a ir e vir, até se dissolver por si mesmo como fumaça. O fato de identificar mentalmente o tônus que trazia em si, a muralha de tensão, foi suficiente para permitir que seu sistema nervoso liberasse, assim como a emoção a ele ligada. Numa sessão dramática, estando Weber deitado de costas, Ginsburg levantou suavemente sua cabeça. O aluno contou, enquanto ele fazia pequenos movimentos muito delicados com os ossos da minha cabeça e os meus ouvidos, parecia que estava se desenrolando lá no fundo do crânio. Minha respiração ficou mais profunda. Ele levou os polegares à extremidade das têmporas. De repente, senti como se estivesse ficando cego de novo, sozinho, enroscado num mundo de tristeza. Mentalmente, vi meu globo ocular direito caindo da cabeça e desaparecendo em algum lugar entre meu ouvido e o chão. Senti como se fosse a morte da visão. Dor e aflição emanavam de mim em ondas, da cabeça aos pés. Sustentado no espaço da tensão de cal, senti-me seguro. Pude respirar e permitir que toda a força desses sentimentos, pensamentos e lembranças muito fortes e difíceis passassem por mim em ondas. Observando, sentia músculos se soltando na parte inferior das costas e um calor se espalhando pela pelvis. Meu olho direito voltou à minha consciência. Senti seu peso e sua forma redonda. Ele encontrou um novo local de repouso bem fundo no centro da órbita. Weber percebeu que a visão voltava a se integrar à sua maneira de ser, de modo que, ao mover o corpo, para contemplar o horizonte, por exemplo, a espinha, as costelas, o pescoço e até a pelvis faziam os ajustes necessários para que fosse um movimento fácil. Ele tinha trabalhado uma parte significativa do trauma psicológico de ficar cego ao revivenciar, numa fantasia onírica, como era a sensação de perder a visão. O globo ocular direito caindo da cabeça foi um belo símbolo da sua perda. Em seguida, tendo-se conscientizado de suas fantasias, medos e estados de ânimo inconscientes, ele ressurgiu com uma nova organização mental e física que dava a sensação de liberdade. No fim da sessão, Ginsburg notou que até o rosto de Weber estava mudado, todo o lado direito havia se alongado. Mudança para Viena em 2010, uma oftalmologista vienense, Adra Christine Dolezal, participou de uma oficina ministrada por Weber em Viena, na qual ele compartilhou algumas das suas técnicas. Ela constatou que uma combinação do seu trabalho com o de Weber poderia ajudar muitos dos seus pacientes, e logo eles passaram a colaborar. Os olhos organizam e controlam a maneira como sustentamos a cabeça, e a cabeça controla a maneira como sustentamos o corpo. Dolezal sabia que a maioria de seus pacientes que haviam perdido a visão central, macular, forçavam os olhos para ver detalhes, o que os levava a enrijecer o pescoço e a parte superior do corpo, começando, assim, a se sentir inseguros e desequilibrados. Enquanto Dolezal os submetia a tratamento oftalmológico convencional,
Weber os ajudava a trabalhar na organização do corpo e a melhorar a capacidade de coordenar o uso dos olhos, pescoço e outras partes do corpo, o que contribuía para melhorar a visão. Pacientes que trabalhavam o dia inteiro no computador desenvolviam problemas de focalização e sentiam dores de cabeça e no pescoço. Com a ajuda de Weber, podiam sentir menos dor e trabalhar cada vez mais sem óculos. Ele ajudou crianças com estrabismo, que pode levar a diplopia ou visão dupla. Muitas vezes as pessoas com estrabismo desenvolvem um problema secundário. Na tentativa de eliminar a visão dupla, o cérebro deixa de processar os estímulos de um dos olhos, levando a uma condição conhecida como olho preguiçoso, ambliopia. Ele também ajudou essas crianças. E ajudou um homem oficialmente cego, que não podia sair de casa depois de perder a visão central por complicações de uma uveíte, a recobrar a visão e retomar a vida social. Essas antigas ideias budistas, modificadas por Bates, Feldenkrais e Weber, têm sido descartadas no Ocidente por falta de compreensão da plasticidade, dos circuitos cerebrais, do papel do movimento na visão e do fato de o cérebro estar muito conectado ao corpo. Neste capítulo, venho focalizando seu papel num único caso de cegueira. Como a visão é muito complexa, são muitos os caminhos para a cegueira. Não estou afirmando que o que Weber fez por si mesmo funcione em todos os casos. Sustento apenas que os princípios da visão natural por trás do que ele fez podem ser aplicados de maneira muito mais ampla do que se faz hoje em dia, abarcando desde problemas menos graves dos que têm visão turva até outros mais graves, e também prevenindo futuros problemas de visão. Existem atualmente novos exercícios neuroplásticos para a reprogramação de muitos aspectos do sistema visual. Michael Merzenich e sua equipe na Posit Science desenvolveram exercícios cerebrais computadorizados para expandir a visão periférica, que são usados em pessoas idosas para permitir que continuem dirigindo automóveis até os anos mais avançados, ajudando a limitar acidentes de carro. 12 Outra empresa, Nova Vision, desenvolveu exercícios cerebrais que podem ajudar pessoas com derrame, lesões cerebrais ou que tenham feito cirurgias de extração de tumor no córtex visual, levando a uma radical redução do campo visual, a parte de uma cena que conseguem ver. Certos estudos mostram que os exercícios no computador podem expandir o campo visual, às vezes modestamente, mas qualquer fração ajuda. 13 Vimos no capítulo 4 que os lasers de baixa intensidade podem melhorar o campo visual. A terapia natural da visão está relacionada ao campo relativamente desconhecido da optometria comportamental, que durante quase 100 anos vem considerando que a visão é um grupo de habilidades que podem ser treinadas. Esse campo depende da neuroplasticidade. A neurobióloga Susan Belry, Ph.D., passou 50 anos com visão bidimensional porque tinha estrabismo, os dois olhos não eram alinhados. Como vimos, em reação à dupla visão causada pelo desalinhamento, o cérebro desliga os estímulos de um dos olhos, de maneira que o córtex visual que processa os sinais desse olho não recebe informações. Para ver em 3 dimensões, o cérebro precisa de estímulos dos dois olhos, que percorrem o campo visual em ângulos ligeiramente diferentes. Com o treinamento neuroplástico administrado por seu optometrista comportamental, Belry redespertou e reequilibrou seu córtex visual, finalmente tendo a experiência das 3 dimensões aos 50 anos, como relatou de maneira vibrante no seu livro Fixing My Gaze. 14 A plasticidade existe, do berço ao túmulo. A própria plasticidade do sistema visual, que permitiu a Weber, Belry e outros reprogramar seu cérebro, tem sido uma bênção para eles. Entretanto, com o uso frequente de computadores, todos nós estamos reprogramando nosso sistema visual, reorientando para a fixação central. Acredita-se que as crianças norte-americanas passam até 11 horas por dia olhando para telas. Sua visão periférica está sendo subutilizada. A situação não vai melhorar quando o Google Glass, os óculos da Google, passará a imobilizar a pouca visão periférica que ainda está livre, para que até quando estiverem caminhando pela rua as pessoas sejam capazes de navegar na internet e estar menos presentes. O Google Glass não será usado para escanear a periferia, mas sim para objetivos na visão central, deixando o usuário menos atento ao que acontece dos lados.
É dos lados que surgem perigos e oportunidades aos quais não estamos prestando atenção. É aí que reside a novidade. A consequência indesejada desses dispositivos, que não levam em consideração nossa biologia, é nos afastar ainda mais dos princípios da visão natural necessários para a preservação de uma boa visão. Cada nova tecnologia adotada pelos adultos não só os influencia como se torna um elemento da formação dos jovens, da sua experiência normal. Mas o que fazemos com os olhos molda o cérebro e orienta seu desenvolvimento, literalmente. Os olhos têm o poder de ligar e desligar a plasticidade cerebral. Na verdade, um estudo recente notável mostra que no sistema visual a mudança neuroplástica não começa no cérebro, mas sim nos olhos. Uma equipe chefiada por Takao Enshi, da Faculdade de Medicina de Harvard, e o Dr. Alain Prochiantes, da École Normale Supérieure de Paris, mostrou que, em camundongos recém-nascidos, a retina envia uma proteína chamada OD2 ao cérebro, 15 instruindo-o a entrar numa fase extremamente plástica que permite a ocorrência do aprendizado acelerado e mudanças plásticas. Eles conseguiram usar técnicas de marcação para acompanhar a proteína em sua viagem a partir da retina. Basicamente, como explica Enshi, o olho está dizendo ao cérebro quando tornar-se plástico. 16 Essa descoberta, de que a plasticidade do cérebro é disparada por mudanças no olho em reação a estímulos visuais, é uma demonstração poderosa da nossa hipótese central de que o cérebro e a atividade mental não podem ser compreendidos isoladamente do corpo. Weber não se queixa de ter recuperado a visão, mas ele tem algumas ressalvas. Sua maior aflição quando cego era não mais poder ver ou ler a emoção no rosto das pessoas, estava muito preocupado com a própria segurança e incontáveis inconvenientes. Entretanto, como dizem às vezes as pessoas cegas, certos aspectos da vida tornam-se mais ricos sem a visão, especialmente algumas experiências internas. É verdade que perdemos algo quando podemos ver, disse ele. Havia um sentimento de maior quietude mental, no qual eu tinha consciência dos meus pensamentos, sentimentos e sensações, pois minha mente não fazia tantas associações, já que não havia informação visual para ativá-la. Sem a visão, a percepção dos meus estados internos era mais direta. Ele sente que o fato de a maioria das pessoas com visão confiarem basicamente na visão central, especialmente aqueles de nós que ficamos a maior parte do dia sentados diante de um computador, com a visão focalizada numa tela a poucos centímetros de distância, em detrimento da visão periférica, tem um custo. A visão periférica, a única a qual ele podia recorrer, dá àquele que vê um contexto. A visão central, focada no detalhe, pode nos levar a perder esse contexto. A visão central, explicou ele, é uma questão de bordas, linhas e detalhes, que não se relacionam com nada. A dependência total da visão central leva-nos a um sentimento de desvinculação, o que é um problema fundamental. Perguntei-lhe então, está dizendo que se sentia mais ligado ao mundo quando não tinha visão central? Surpreendentemente, ele respondeu, sim, exatamente. Quando alguém se sente seguro, sem ver os detalhes, está mais envolvendo seu sistema parasimpático. Ocorre uma transferência, e você se sente consciente de todo o seu ser, incorporado em todo o seu corpo. Ele acrescentou que, quando perdeu a visão central, tinha de recorrer cada vez mais à visão periférica, minha intuição tornou-se mais disponível e confiável. A maior mudança desde que recuperou a visão, além de se poder ver a emoção nos rostos, é o sentimento de estar agindo, de que sou capaz de manipular o mundo de maneira mais eficiente. E vejo coisas belas, e realmente prefiro poder ver nos olhos de Christine a não poder, referindo-se ao fato de que ele e Dolezal vieram a ter um envolvimento amoroso. Ele me escreveu de Creta dizendo que suas ideias de que a perda da visão central lhe havia aberto novos tipos de percepção, o que serviu para lembrá-lo da figura arquetípica do cego que vê, Tiresias, que no poema de Homero falava Odisseu no submundo, além, claro, da lenda de que o próprio Homero era cego. No mundo de Homero, depois de cego, ninguém retorna à terra da visão, mas de fato vê e até prevê o que não os outros não conseguem. Sua carta evidenciava a consciência de que às vezes a sabedoria do passado pode ser mais instrutiva que a ciência moderna, quando se depara com um beco sem saída.
Os antigos, inclusive os antigos budistas e talvez os primeiros yogis, que desenvolveram originalmente os exercícios que ajudaram Weber, não estavam presos a uma metáfora mecânica do cérebro, como a que tem dominado a ciência moderna nos últimos 400 anos. Tinham liberdade para encarar a visão como uma atividade mental viva e crescente, assim considerando possível desenvolver e nutrir a visão. Um belo dia Weber escreveu-me, relatando uma apreciação do mundo visual como só poderia um homem que fizera uma jornada até a cegueira e de volta. Contava ter visto uma oliveira tão velha que era considerada um monumento nacional. Estima-se que ela tenha 3.000 anos, remontando à era minoica. É muito grande, com um tronco todo formado por veios, malhas, espaços e fendas. A copa tem cerca de 47 metros de diâmetro. Ainda hoje dá frutos, com 80 a 100 quilos de óleo. Mas parece que no passado chegava a dar 220 quilos. São muitas gerações de cuidados constantes e de atenção. Imagine só as histórias em torno dessa árvore. A região está cheia desses velhos gigantes. Parecem seres humanos que simplesmente fincam raízes e tranquilamente seguem vivendo. Muitas vezes parecem estar dançando, enquanto outros parecem julgar. Existe uma certa inteligência no ar nesses bosques de árvores antigas, Atena continua falando e ensinando. Eu me perguntava se ele estaria se referindo apenas à árvore, ou também ao fato de ter ganhado tanto ao descobrir uma maneira natural de se curar, com base num conhecimento tão antigo que em grande parte está morto, mas, para ele, continua perfeitamente vivo. Notas. Estudos mais recentes confirmam o argumento de Bates de que o músculo ciliar do cristalino é apenas um dos componentes que determinam a capacidade do olho de se acomodar, ou focalizar, e manter uma imagem nítida, olhando em distâncias diferentes. Cirurgiões japoneses conseguiram alongar a esclerótica, o branco dos olhos, fazendo com que o olho alcançasse melhor acomodação. Estudos topográficos da córnea em crianças submetidas à cirurgia dos músculos externos do olho mostraram que a tensão nesses músculos influencia a capacidade refrativa da pessoa e, portanto, a maneira como a luz alcança a retina. Em consequência, a contração e, inversamente, o relaxamento dos músculos externos influenciam de fato a refração, e não podemos esquecer o estado de espírito da pessoa nem a intenção no processamento visual. Podemos observar facilmente que somos capazes de ler um texto no qual estamos interessados sem ficar cansados. Comunicado pessoal da oftalmologista Christine Dolezal. Apesar das evidências em favor de suas teses, Bates ainda hoje é reiteradamente considerado uma fraude pelos céticos, que selecionam exclusivamente provas contrárias ao seu trabalho. 2. Minha esposa e eu participamos de um seminário de 2 dias com o especialista em visão natural Leo Angart, que usa as técnicas de Bates e outras equivalentes para melhorar a visão. Em 2 dias, pudemos diminuir nossas receitas em 3/4 de dioptrias por olho em média. Uma dioptria é uma medida do grau de redirecionamento da luz produzido por uma lente. Até então, nossas receitas tendiam a aumentar de 2 em 2 anos, mas o processo foi totalmente interrompido, e a tendência começou a ser revertida. Depois do seminário, minha mulher e eu voltamos a usar receitas que usávamos havia 15 anos. Angart lera num livro intitulado Transformations, sobre a hipnose de um homem que vivenciou uma regressão e teve a experiência de lembranças da primeira infância. As pessoas em estado de regressão muitas vezes se sentem infantis e até assumem a postura de uma criança. Surpreendentemente, o cliente começou a ver como via na infância, antes de precisar de óculos. Aparentemente, sob hipnose, o tônus elevado dos seus músculos oculares relaxou radicalmente. Num momento de inspiração, o hipnotizador, John Grinder, trouxe-o de volta à consciência normal com a sugestão de que despertasse com a visão nítida da infância. Em seguida, Angart deu-se conta de que as alegações de Bates talvez tivessem fundamento e treinou a si mesmo para dispensar os óculos, depois de usá-los por mais de 25 anos. 3. Uma equipe de pesquisadores da UCLA e do Instituto Weizmann, em Israel, mostraram programas de televisão como Seinfeld e os Simpsons a pacientes epiléticos que eram submetidos à neurocirurgia e tinham microelétrodos implantados no cérebro.
Os pesquisadores exibiram aos pacientes uma série de clipes com 5 a 10 segundos de duração, registrando a atividade de uma centena de neurônios que disparavam enquanto os clipes eram vistos. Em seguida, distraíam os pacientes. Passado algum tempo, perguntavam: o que vem à mente quando se lembram do clipe dos Simpsons? Os mesmos neurônios que disparavam quando assistiam ao clipe disparavam de novo agora ao se lembrar dele. O mesmo aconteceu com os trechos de Seinfeld, os neurônios específicos dos clipes de Seinfeld disparavam. Em outras palavras, os mesmos neurônios são acionados quando alguém percebe um evento ou o visualiza imediatamente depois. Ver H. Gelbard Sajiv et al., Internally Generated Reactivation of Single Neurons in Human Hippocampus During Free Recall, Science 322, número 5898, 2008 96-101.